Boa noite. O Clube Med, a maior rede de resorts do mundo, com mais de 70 unidades espalhadas por 26 países em todos os continentes, inclui Manaus em sua ação estratégica para a promoção dos resorts de neve da rede. Para falar mais sobre as atividades da empresa, recebemos diretamente de São Paulo o diretor comercial Brasil Lazer do Clube Mediterrâneo. É muito chique esse programa, não é não? Boa noite, Marco Carlos. Oliva, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Eu sei que veio nessa correria para Manaus e deu essa deferência ao Band Entrevista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, porque estar aqui é uma honra, né? É o Marco, não é o Oliva, mas é o Marco estar em Manaus pela primeira vez e começar já com vocês, com toda essa receptividade. Está sendo muito interessante. Ah, que bom. Clube Med tem 65 anos já no mercado mundial. No Brasil, já existe desde 1979, aí já são 39 anos de atividades. Correto. Com pleno sucesso, um turismo com uma especialidade em um turismo mais de luxo, né? Voltado para a família. Voltado para a família, prática esportiva, e nasceu com 2 amigos belgas e com muitas práticas esportivas. Fala um pouco desse crescimento da empresa. Eu acho interessante porque o clube ele tem um conceito diferenciado. Por ter surgido numa amizade, né, de 2 belgas querendo oferecer um pouco mais de felicidade ao mundo no pós-guerra, eles resolveram criar um grupo de jovens e pessoas que gostavam de esportes para participarem de uma viagem às Ilhas Baleares, na Alcúdia, Espanha. Isso se tornou uma tradição quase todos os anos e daí passaram a se ter acampamentos, depois alojamentos e hoje em dia essa rede fantástica de resorts espalhadas no mundo todo. Somos uma empresa tradicionalmente francesa, por isso nós não falamos resorts, assim, villages, que villages em francês vem de vilas e cidades, né? Então são mais ou menos 80 villages no mundo, entre o conceito de sol, exótico e destinos de neve. Então, a grande diferencial do Clube Med é o receber pessoas. Assim como você está me recebendo tão bem educadamente em seu estúdio, nós temos o prazer de receber os hóspedes, que nós chamamos de GMs, que são gentis membros do clube, através da alma do Clube Med, que são os GOs, os gentis organizadores, que são jovens, que falam idiomas, são formados e que cuidam de todos os GMs durante o tempo de hospedagem, na prática de esportes, no convívio social, através de happy hours de show. Então, o nosso grande diferencial no Clube Med é a alma GO, o que dá o espírito e sim fazer com que o GM se sinta extremamente bem acolhido e bem recebido. Interessante. E uma média, eu sei que é difícil ter esses números, ainda mais nessa correria que você vive, típica da tua profissão, diretor comercial, já traz na veia aí jornalista, publicitário, uma mistura de muita coisa. Quantos funcionários, eu imagino que seja assim, gigantesca o número de funcionários? Em média, cada village tem em torno de 300, 350, 400 funcionários, dependendo do tamanho, do porte do village, né? Aqui no Brasil são 4 villages, o primeiro surgiu em Itaparica, em 1979. A gente chega lá, depois a gente fala dos Então tá bom. Dos então nós devemos de ter aproximadamente uns 1.200 funcionários entre os 4 villages e os 2 escritórios, entre Rio de Janeiro, onde é a matriz, e São Paulo, que cuida da parte corporativa. Tá certo. Você fica mais em São Paulo? Eu fico mais em São Paulo. Eu sou carioca. Você é carioca. Sou carioca há 10 anos, mudei para São Paulo e agora veio um carioca paulistano. Veio uma equipe de executivos do Clube Med para Manaus, para fazer lançamentos dos villages ou resorts de neve, como eu havia falado. Qual a expectativa em relação ao mercado de Manaus? Manaus, para a gente, quer dizer, o norte está sendo... Nós escolhemos Manaus como a base aqui no norte, né? Então, nós temos alguns agentes de viagens referenciais. Então, a Paradise, que é uma agência grande aqui... A Paradise é a agência local, aqui, a agência a Cláudia Mendonça. Da Cláudia. Isso. Ela está nos dando total apoio para que a gente comece esse trabalho e aproveitando um gancho muito forte voltado para o esqui
que vocês aqui têm um calor, então eu tenho calor certeza que as pessoas gostam de neve. Bastante forte. Mas eu sei que a gente também vai falar um pouquinho do esqui um pouco mais à frente, mas tendo o Caribe tão próximo a vocês. E como nós temos vilagens no Brasil e também vilagens no Caribe, eu acho que uma ação aqui comercial, mostrando os produtos, apresentando, como nós fizemos há 2 semanas atrás no nosso encontro, junto com os agentes de viagens aqui em Manaus, é um sucesso, porque todos ficam ávidos de informação. A gente fizemos um trabalho de 1h30 de um bate-papo muito descontraído, falando um pouco da filosofia, depois da parte de produtos, né, e das promoções que eles tinham naquela época para vender. E aí o mercado descobre um novo mundo, né? E o resultado tem sido extremamente positivo. E a gente acha que essa ação que começou em Manaus, ela vai cada vez mais se expandir pelo E a norte. logística também de Manaus é perto e, ao mesmo tempo, acaba ficando muito ilhado. Então, quando surgem oportunidades de pacotes ou de promoções, como vai acontecer com essa parceria da Gol, que remodelou a malha aérea, né? Viária não, malha aérea, em parceria com a Air France e KLM, justamente para fazer um itinerário, um voo de conexão imediata para a Europa, né? Agora, diz uma coisa, o fato de ter empresas multinacionais, né, com altos executivos em Manaus, por causa do polo industrial de Manaus, foi um fator que, de certa forma, contribuiu para que a cidade fosse incluída nesses lançamentos? Sim, porque nós, lá embaixo, quando a gente fala lá embaixo, estamos falando de Sudeste, região Sul, né, o Clube Med já é muito bem consolidado. Até porque nós estamos fisicamente por lá. Uma vez que a gente decide vir para o Nordeste e também para o Norte, a gente analisa que tipo de mercado, né, a população, o PIB, a gente verifica o quanto se precisa investir para se ter de retorno, né? Porque não existe free lunch, né? Você tem que ter uma via de mão dupla. E Manaus, com todo esse polo aqui, é muito rico em consumidores, né, que podem usufruir dos vilagens tanto no lazer quanto de forma corporativa, porque o Clube Med também tem uma veia corporativa realizando grandes eventos e convenções. Então, acho isso importante, porque às vezes as empresas da região querem fazer convenções ou proporcionar aos seus funcionários campanhas de incentivo, eles podem usar os 4 vilagens do Brasil e do mundo como uma referência para diversão, conhecimento e entrosamento. Então, é muito importante. E Manaus, com certeza, é o chamariz, é a base principal no Norte. Você falou em investir, você é publicitário, jornalista, eu também sou jornalista, e veio a curiosidade, né? Quanto... a média, assim, nesses lançamentos, vocês foi envolvido ou estimado nisso? Eu vou te dar um exemplo da estratégia da neve, pode ser? Pode, Nós tivemos, a neve é um produto que começou a ser desenvolvido em 99, quando o Clube Med tinha um vilage só de neve nos Estados Unidos, chamado Copper Mountain. Depois veio o vilage de Crested Butte. E nós começamos a fazer um trabalho de estímulo aos mercados, né, entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, para que a neve fosse um produto muito bem consumido pelo brasileiro. Hoje isso acontece de uma forma extremamente forte. O Brasil representa o segundo maior vendedor de pessoas, vamos dizer assim, para ficar mais claro aos telespectadores, para o destino neve dos vilagens do Clube Med. O primeiro lugar é França, lógico, os vilagens estão na França, a maioria é na França, porque nós temos França, Itália, Suíça, China e Japão, por incrível que pareça, também vilagens de neve na Ásia. Começamos a desenvolver esse trabalho, então o Brasil hoje é reconhecido mundialmente no Clube Med por lidar com esse público tão grandioso. Na temporada de 2018 para 2019, são quase 15 mil brasileiros indo de novembro até final de abril esquiar nos Clube Med. 90% famílias, o público já entendeu o nosso custo-benefício, que é extremamente satisfatório. Para você ter uma ideia, há 5 anos atrás nós fizemos o primeiro lançamento de um feirão de neve que nós geralmente fazemos entre março e abril. No primeiro ano faturamos R$1 milhão e achamos que, nossa, fantástico, R$1 milhão, até porque a gente não tinha essa estratégia fortalecida somente em venda de 3 dias. No segundo ano subimos para 7 milhões, no terceiro ano subimos para 17 milhões, penúltimo ano 33 milhões, esse ano 65 milhões de vendas em 3 dias para a neve em abril, para que as pessoas só viajem de dezembro a abril do ano que vem. Incrível. E o Brasil em crise. Isso que eu ia te falar, o Clube Med registrou
recorde histórico nos pacotes de vendas, né? E o mais incrível para locais de neve, e o mais incrível é que quem mais viajou foi o brasileiro. São brasileiros. Isso mostra uma confiança do brasileiro na recuperação econômica, ou quem já tem poder aquisitivo vai continuar viajando, independente da situação? Eu acho que tem um misto aí, um misto. né? A gente sentiu muito, porque como nós temos vilagens no Brasil e no exterior, a gente joga e flutua muito em função da crise política, da alta do dólar, isso tudo interfere muito no nosso negócio, né? Mas eu acho que a partir do momento que o brasileiro tem um produto muito bom como referência, sabe que o custo-benefício porque ele não viaja excepcional. só, normalmente é em família. E vai família. Isso. Então, isso não é um custo tão simples, tão econômico assim. Mas quando ele põe e faz a conta referente a uma viagem para a Europa, em contrapartida uma viagem na América do Sul, para esquiar na Argentina, no Chile, a diferença é gritante. Então, eles já entenderam que se eles não comprarem os pacotes do Clube Med logo na abertura do Feirão da Neve, eles podem correr o risco de não conseguirem esquiar naquele ano. Então, acho que é um mix entre a economia está um pouco mais estabilizada, porque é uma viagem que ele compra para usufruir somente para praticamente daqui a um ano, né? Então, ele tem que ter a certeza que vai estar tudo muito bem calmo e tranquilo para que ele possa viajar bem. Então, é esse misto entre o país está tendo uma recuperação, as famílias entenderem que o custo-benefício do pacote do Clube Med é importante e aí eles fazem a compra com muito mais tranquilidade. Até porque tudo é all inclusive. Tudo all inclusive. Nós somos o All Inclusive Premium. Quando a gente fala de um produto all inclusive, nós não estamos falando somente da parte de alimentação e bebidas, a gente fala também de todos os esportes. O Clube Med é considerado a maior escola de esportes do mundo. As atividades esportivas, as atividades sociais. Toda noite nós temos jantares temáticos, nós temos temas nos vestimentos, temos nightclub, né? Então a gente preza muito por manter a tradição da animação e da alegria 24 horas no mês. Maravilha, mundo encantado, é mundo encantado. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos no segundo bloco com o bate-papo com Marco Oliva, do Clube Med Mediterrâneo. E voltamos no segundo bloco, nesse bate-papo gostoso, com o diretor comercial Brasil Lazer do Clube Mediterrâneo, Marco Oliva. Chamou a atenção, deu uma viradinha, eu vi o número 45, Clube Med. O que significa? 45 foi o ano que o Clube Med, logicamente, completou 45 anos e, por incrível que pareça, foi um ano de muita festividade e muita receptividade do mundo em relação ao Clube Med. Marcou 45. Então, nós temos uma grife, nós temos em cada vilagem boutiques do Clube Med que vendem as roupas, né, todos os acessórios. Inclusive, essa nova versão, nós temos a parceria junto com a Lacoste. Então, o 45 foi um ano de muita festividade que ficou na mente das pessoas. Depois nós fizemos 50, 55, tentamos desenvolver as camisetas dos 50 anos, dos 55 anos, mas não pegou. Por incrível que pareça, o 45 marcou de uma forma tamanha que até hoje todo mundo usa a marca 45. Ou seja, a empresa consegue tirar de cada lugar uma experiência diferente. E o faturamento, eu vi que o faturamento de vocês dobrou em 100% em relação de 2017 a 2018. Isso. Considerando toda essa positividade no balanço econômico da empresa, qual a perspectiva para 2019? A neve, porque voltando um pouquinho, esse produto que engloba a venda de neve hoje representa para a gente como se fosse a produção de um quinto vilagem no Brasil. É o destino mais procurado? É o destino mais procurado, né? Então, nós temos Itaparica, Rio das Pedras, Trancoso. Itaparica na Bahia foi o pioneiro. Foi, ele abriu... é o que tem bangalôs românticos, com aquelas pontes que interligam. E tem uma grande magia. Toda sexta-feira na Bahia, nós fazemos um jantar de branco no Coqueiral. Então, por isso a gente gosta muito do branco. E no último evento que nós fizemos aqui em Manaus, nós solicitamos que todos fossem de branco, até porque é a marca do clube fazerem noites temáticas, só que o branco não foi em relação à Bahia, e sim em relação à neve, né? Depois, o segundo vilagem foi o vilagem de Rio das Pedras, que fica em Mangaratiba. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Próximo, entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Ele foi inaugurado em 89. Depois, o vilagem de Trancoso, também no sul da Bahia.
né? Fica entre Arraial da Ajuda e o Quadrado de Trancoso, mais ou menos 6 quilômetros ali no meio. Então, são 2 na Bahia. 2 na Bahia, um no Rio de Janeiro e tem um em São Paulo. Isso. Recentemente, há 2 anos e pouquinho, nós abrimos o Clube Med Lake Paradise, que fica em São Paulo, a 1h15 do centro de São Paulo e a 40 minutos do aeroporto de Guarulhos. Ele surge com uma característica um pouco diferenciada, porque ele vem com o conceito de campo. Porque o de Itaparica são os bangalôs. Isso. E os demais, assim, são praias, né? São então, praias. assim, Itaparica surgiu com aquele savoir-faire de você tirar férias, pé descalço, coqueiral maravilhoso, circo, fazemos nightclub na beira da praia, então ele tem uma magia da Bahia que é muito diferente. Quando você vai para Rio das Pedras, ele envolve a Mata Atlântica, né? Ele está muito bem localizado, próximo ao rio, 2 horas de carro. Ele é um village um pouco mais sofisticado, e nós criamos agora, dentro do Village Rio das Pedras, um top espaço que nós chamamos de Exclusive Collection, que é uma linha de produtos como se fosse 5 estrelas. Mais sofisticado. Mais sofisticado, que nós somos classificados por estrela. Então, Itaparica, 3 estrelas, Rio das Pedras, 4. Dentro de Rio das Pedras, um espaço exclusivo, 5 tridentes. Uau. Depois, Trancoso, em 2004 para 2005, é um Village 4 tridentes também. Fica no alto das falésias, 50 metros acima do nível do mar. Muito legal, uma natureza completamente diferente. Antigamente nós tínhamos uma escada de 216 degraus no meio da floresta para você descer até a praia. Então nós achamos ser interessante movimentar mais o espaço lá embaixo. Agora temos um elevador que em menos de 1 minuto os GMs descem do alto da piscina até a praia, e com isso o movimento da praia ficou muito interessante. Então tem também circo em Trancoso, e tem um campo de golfe do Complexo Terra Vista, que fica ao lado do Village de Trancoso. Já em São Paulo, nós pegamos um empreendimento que já existia, mas demos toda uma roupagem Clube Med. Era um hotel voltado muito para a parte de business corporativo. Então, nós transformamos a parte social hoje com muito mais glamour do que se tinha. O ambiente é maravilhoso, já era e ficou agora muito melhor, só que ele tem um conceito de campo, né? Na Europa, nós já temos alguns villages nesse estilo. Nós estamos à beira de uma represa, 1.200.000 metros quadrados de área para você curtir, enorme. 2 campos de golfe, 2 campos de futebol FIFA. No Brasil, entre esses resorts, qual que é mais procurado? O de Itaparica? É um mix, porque depende muito da época, depende muito da sazonalidade do interesse, férias e do próprio público. Itaparica é muito consumido pelo pessoal de Salvador. O mais caro qual é? Tudo é caro. Não é que seja caro, porque o custo-benefício, quando você inclui tudo, ele fica muito atrativo. Mais atrativo. Depende muito do período. É lógico que na alta temporada, quando você fala de Natal, Réveillon, Janeiro e Julho, os preços são diferentes. Quando você fala de baixa, você tem uma redução de tarifa. Nós tivemos agora, para os villages do Brasil, tanto tarifas com 30% de desconto e acompanhantes free. Então, se vai um casal, somente um paga, o segundo vai grátis. Algumas promoções acontecem fica mais também acessível, é verdade. Para Rio das Pedras ou, às vezes, para próprio Nos Lake. destinos de neve, qual assim, o mais procurado? Destino é França. França. Né? Como nós temos os principais villages de neve baseados na França, então, e a estratégia do clube é muito interessante, porque a cada ano que passa, um village novo é aberto. Para quem esquia, aquele esquiador que é que nem um golfista, né? Que ele vai circulando buscando campos, é fantástico. Esse programa Fly Sky, como é que é? Foi um programa chamado... nós temos 2 grandes estratégias ao longo do ano. O primeiro vem em abril, que é o Feirão da Neve, né? Então, a gente vende, como eu te falei, os 3 dias com preços extremamente agressivos. Depois, nós lançamos um pacote com aéreo. Então, essa parceria muito forte com a Air France KLM. Fizemos agora, nos últimos 3 dias, em agosto 21, 22 e 23, a segunda promo relacionada aos villages da França, Itália e Suíça, voando Air France e KLM. Foi fantástica e, por isso, também passamos por Manaus na apresentação para o Trade, porque a Gol fez toda uma remodelação da malha aérea para fazer essa conexão praticamente imediata com os voos da Air France, saindo de Fortaleza para Paris. Que ótimo. Né? Então, hoje, Fortaleza-Paris leva no máximo 9 horas de voo. Né? Se você incluir o trecho de Manaus, é muito melhor do que você ir até São Paulo para cruzar, porque só de São Paulo à Europa são 11 horas e meia.
E o interessante é a praticidade desse voo, porque você despacha a bagagem aqui em Manaus e recebe em Paris direto, né? Então, foram 5 cidades escolhidas pela Gol, e nós rodamos essas 5 cidades e Manaus foi a escolhida no norte para fazer esse trabalho de desenvolvimento de malha aérea. Por isso, nós linkamos os pacotes, por isso nós passamos por Manaus para oferecer ao público daqui a facilidade e a praticidade de viajar para a neve através da Air France KLM, ficando hospedado em um dos vilages do Clube Med. Você é diretor comercial do Clube Mediterrâneo, comercial, lazer, Brasil, vive em treinamento, falar com você foi uma loucura, né? Entre o telefone, aqueles intervalos loucos. Mas eu imagino que o teu conhecimento das 2 outras profissões que você tem, jornalista, publicitário, já atuou, né, durante muito tempo, isso de certa forma contribuiu para a tua atuação no Clube Mediterrâneo? Sim, mas eu acho que de uma situação até meio inconsciente, né? Eu costumo dizer, mesmo sendo comercial, que eu não vendo nada. E eu passo isso para a equipe também. A equipe, ela não é uma equipe vendedora, ela é uma equipe que se relaciona com as pessoas e se relaciona com o mercado. Porque essa é a essência do clube, é relacionamento. A venda é uma consequência. É uma consequência. Então, acho que você... Isso me lembra o João Apolinário. A segunda vez eu falo nele aqui, porque ele tem o mesmo conceito. Quando eu perguntei se ele se considerava um ótimo vendedor, né? Porque o cara é uma fera mesmo, ele falou, não, eu falo muito bem, argumento bem, porque é a questão do convencimento. E ser Clube Med, porque assim, eu sou um GO, do escritório. A equipe comercial também são GOs, né? Os gentis organizadores, só que de escritório. Para viver Clube Med, tem que amar o produto e tem que gostar muito do produto. Então, quando você gosta do que faz e compra a ideia e acredita, fica fácil de apresentar o produto. Se as pessoas vão comprar ou não, a decisão já não é nossa. Né? Mas a nossa obrigação é rodar o Brasil e o mundo oferecendo o que a gente acredita, que é um produto bom, de qualidade, que tem uma facilidade muito boa ao cuidar de crianças, a lidar com crianças, lidar com famílias. Eu acho que é um produto completo para o brasileiro. É verdade. Agora, você tinha comentado comigo que tinha participado de um programa da Band, Perdidos na Tribo. Né? Fala um pouco como é que foi essa experiência. Eu acho que eu fui, posso dizer que fui quase seu colega durante 3 meses. Na verdade, 50 anos é aquela idade que você... Então, refletindo um pouco, né, o que vem pela frente. E surgiu sem querer. Eu entrei no quarto do meu filho uma noite, e ele em São Paulo, e ele estava assistindo o CQC. Né? Na época era o CQC, porque isso foi em 2011 para 2012. Né? Eu entrei, a gente estava conversando, e de repente o programa aparece fazendo a chamada para essa viagem. E a mente humana é muito interessante, porque ela capta o que você quer ouvir, né? Quer dizer, aquilo me chamou a atenção, porque o Marcelo Taz falou em viagens em família, para lugares inusitados. Tudo a ver contigo. Em reality show, porque eu sempre gostei dessa experiência de estar sempre com câmeras, com produção, eu acho isso muito instigante. E, logicamente, também queria virar um pouco do avesso. Então, a gente fez uma inscrição brincando pelo site e a coisa foi se desenrolando. No final, nós fomos escolhidos entre 3 famílias do Brasil, nós fomos sequestrados, saímos de casa sem saber para onde íamos, e acabamos parando na Indonésia. Foram 50 horas de voo, 17 mil quilômetros de viagem. Passamos quase 25 dias dentro de uma tribo nas Ilhas Mentawais, na Indonésia. Foi muito bom. Foi muito bom porque não era um reality que separava as pessoas, né? Cada família foi para um local. As outras 2 foram para a África e nós fomos para a Indonésia. Foram 3 famílias. E a gente entendeu que o grande barato desse reality show era juntar pessoas. Porque o objetivo era ser aceito pela tribo. Né? E para você ser aceito por uma tribo, você tem que ter uma família muito bem unida, muito bem constituída, para que você passe por todos os sobressaltos que acontecem durante o programa e consiga realmente atingir o objetivo. A gente montou algumas estratégias, foi bem interessante. No final, nós fomos uma das famílias escolhidas e foi muito legal. E muito interessante porque nós temos um cachorro, um Schnauzer, né? Chama Joca. E ele também foi para a tribo. Só que foi para a tribo dele, porque como ele é um cachorro de pessoas, porque ele só mora no apartamento, ele acabou indo parar num hotel que tinham 15 Schnauzers
E, por coincidência, o pai dele estava na tribo. Ou seja, programa Família Completa incluído. Todos viveram uma experiência Mas estamos muito chegando única. ao final do programa. Marco, foi um Eu que prazer agradeço, enorme te eu que receber. agradeço. Sucesso Obrigado. na sua atuação. Sei que seu tempo é corridíssimo, né? Já chegou, já tem que ir embora. Mas sucesso ao Clube Mediterrâneo. Obrigado. E espero fica aqui. que Manaus tenha um retorno, né, esperado, e que nós possamos fazer parte de todas essas aventuras, né, maravilhosas que o Clube Mediterrâneo oferece. Eu te agradeço. Obrigada. Em nome do clube, né? E convido a todos que estão nos assistindo a curtirem um dos Clube Med no Brasil ou no mundo. Vai ser uma experiência incrível, isso eu garanto. Maravilha, obrigada, Tchau, tchau. Um bom retorno a São Obrigado. Paulo. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um convidado especial, com certeza. Fique ligado e eu conto com a sua companhia sempre. Até lá!